Então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tenho um problema assim, se eu puser óculos eu leio, mas eu não enxergo vocês, então vou fazer uma ginástica aqui. Obrigada, Oscar, pelo convite. Obrigada, Felipe, eterna companheira, quer dizer, sempre companheira aqui dos cafés. Contente de estar aqui com vocês, com alguns ex-alunos, vejo alguns ex-alunos, algumas caras conhecidas, outras nem tanto. Um prazer estar aqui do lado do Alejo, uma autoridade em temas lacanianos. E contente de estar aqui em mais um café lacaniano, que já é um espaço, né? Importante que se configurou, então parabéns aí, Oscar, por mais esse. Quando me falaram, até estava contando aqui para o Alejandro, quando me falaram para falar hoje de sublimação, eu fiquei meio assim, sublimação, porque eu costumo estar mais voltada para os temas, minhas aulas, né, inclusive no curso, sempre são sobre corpo em psicanálise, vão por aí. Mas depois eu pensei bem, e sublimar, eu comecei a dar uma relembrada, e tem a ver com sexualidade, tem a ver com pulsão, aí eu me achei de novo, né? E acho que, retomando, né, o tema, me ocorreu que realmente é um tema promissor. Em Freud, a sublimação é um tema promissor, né? Eu organizei, como eu fui retomando o tema, organizei algumas ideias. E eu acho assim, apesar de que a sublimação seja um tema bastante bem aceito, um conceito bem aceito até mesmo pelo senso comum, ele não é um tema muito bem estabelecido dentro da obra do Freud. É um texto que comporta imprecisões, né? A ponto de que quando a gente começa a fazer a pesquisa e abre lá o Laplanche e o Pontalis, né, a gente vê que eles afirmam que o Freud não chegou a estabelecer uma teoria coerente da sublimação. Ela seria para eles uma lacuna no pensamento psicanalítico. Existe em Freud estabelecida um pouco melhor uma teoria das pulsões, mas não uma teoria da sublimação. Tem algumas... o Freud tem um texto importante do Freud de 1915, que todos conhecem, que é Freud... os destinos, né, as pulsões e suas vicissitudes, em que a sublimação vai ser uma das vicissitudes da pulsão. Em 1915, parece que o Freud tentou escrever um texto, escreveu um ensaio sobre sublimação que se perdeu. Isso é um dado biográfico do Jones. E talvez isso comprove que para ele a ideia da sublimação não estava exatamente bem formulada, comportava algo de enigmático. Bom, vou retomar primeiro aqui algumas definições. Então, o que seria a sublimação? Um processo inconsciente que explica a capacidade da pulsão sexual de substituir um objeto sexual por um objeto não sexual com conotações de valor social-cultural. A sublimação estabelece a origem sexual de um conjunto de atividades científicas, artísticas e esportivas que aparentemente não tem nenhuma relação com a vida sexual. E a sublimação diz respeito à capacidade humana de criar o novo nas artes, ciências e na pesquisa. Bom, então eu acho que existe uma primeira aproximação importante no pensamento do Freud, quando se fala de sublimação, que é sublimação e sexualidade. Então, o que haveria de mais animal no ser humano, a sexualidade, estando ligada à sublimação que gera essas grandes realizações, as grandes obras da humanidade. Então, quando Freud falava em sublimação, hoje acho que nós usamos sublimação não numa acepção tão grandiosa, né? Por exemplo, se nós estudamos, se nós trabalhamos, nós estamos sublimando, né?
Mas no primeiro momento, Freud, quando fala de sublimação, em termos do conceito, ele faz essa referência, vamos dizer, né? Quando ele pensava na sublimação, ele pensava nele, fazendo a obra dele, eu imagino. Né? E tem um dado curioso da biografia do Freud, que aparece, a Rudinesco comenta, acho que no dicionário, que depois do nascimento do quinto filho do Freud, quando ele tinha 40 anos, ele diz que praticamente suspendeu toda a atividade carnal com a Marta em prol de sua obra. Então, não sei o que significa isso, né? Em termos da época do Freud, né? Não sei se depois de 5 filhos ele já ficou exausto, enfim. Mas é um dado importante no sentido aqui, não vou interpretar a biografia, eu gosto de lançar esses dados biográficos, mas no sentido da gente ter em conta que a sublimação foi um conceito extremamente caro ao Freud. Para o Freud, a sublimação era um bom destino para a nossa pulsão, um dos mais elevados. Ele próprio abriu mão de outras satisfações, teria, não sei, diz a Rudinesco. Não tinha Viagra, né? Eram outros tempos, eu não sei exatamente como a gente pode interpretar, mas eu posso garantir que Freud tinha em autoestima, se a gente pega a obra dele, o destino possível da sublimação. Então, existe uma primeira aproximação importante na obra do Freud, porque ele começa a falar desde a correspondência do Fliess em sublimação, né? E vai conforme, assim como em outros conceitos, conforme ele reformula a sua teoria, ele vai revendo o conceito de sublimação. Então ela se repensa com as reformulações da segunda tópica, ela se repensa a partir de 1920, né, com a introdução da pulsão de morte, etc. Existe uma outra aproximação importante, que além de que sublimação aparece pareada com sexualidade, né? Então, o que significa? Que ao invés do meu alvo genital, eu consigo desviar essa energia para um alvo aceito pela cultura, valorizado pela cultura. Existe uma aproximação entre sublimação e dessexualização. Um tema importante, gerou uma série de controvérsias no movimento psicanalítico, né? Inclusive com a terceira geração, segunda geração de psicanalistas, né? Com as controvérsias com Reich e com Jung, né? Sendo que Jung apostou todas as fichas na dessexualização e Reich, se opondo ao pensamento de Freud, não gostou, né, da ideia da dessexualização que Freud propôs. Mas em Freud, a ideia da dessexualização é uma capacidade, não seria uma perda de satisfação. Porque para Freud, a pulsão busca uma satisfação. E para Freud, se a gente puder satisfazer as nossas pulsões na sublimação, está valendo. Para ele, satisfez. Ele tem em boa estima. Se a gente satisfizer ainda numa expressão artística, literária, cultural ou por via do humor, melhor ainda. O que seria essa dessexualização? A dessexualização seria uma capacidade. Que capacidade? A sublimação também é em Freud uma capacidade. Isso quer dizer que isso tem um valor clínico para nós. Porque não são todos que são capazes de sublimar e não é sempre que somos capazes de sublimar. E acho que uma análise pode ajudar aqueles que não estão conseguindo fazer essa operação psíquica, vamos dizer assim. Para Freud é uma operação psíquica, uma capacidade. Bom, como seria a dessexualização? É quase como ele dissesse assim, ó, eu pego a minha libido e ao invés de eu investi-la num objeto sexual, ela retorna para o eu. E aí, ao invés de satisfazer no objeto sexual, ela é investida em outro objeto. Um objeto culturalmente valorizado. No estudo, no trabalho, na criação artística, enfim. Isso
não é totalmente simples, é uma operação que pode estar inibida. Então, a análise tem uma função aí. Se eu não sou capaz de fazer essa operação, e eu puder me analisar, e as minhas inibições, eu poderei ser mais capaz de sublimar. Exige também um trabalho de luto, de renúncia a esse objeto sexual originário, essas minhas primeiras satisfações infantis. Muito bem. Então, está colocado sublimação, sexualidade, e sublimação e dessexualização. Acho que nós vamos ouvir mais sobre Lacan e a sublimação, mas parece que Lacan ele estava de acordo com Freud. Ele vai levar essa ideia de que a pulsão busca uma satisfação e que a satisfação na sublimação realmente está valendo, né? E quando ele no seminário 11 ele apresenta os 4 conceitos fundamentais, ele coloca a pulsão como um dos 4 conceitos fundamentais, né? E afirma, né, tem uma partezinha do seminário dele que ele afirma que é também satisfação da pulsão a sublimação. E parece que no próprio seminário, você pode ler no seminário 11 isso, quando ele fala da pulsão, ele fala assim para a plateia dele: por enquanto eu não estou beijando. Em algumas traduções aparece: não estou trepando. Eu lhes falo, eu posso ter a mesma satisfação que teria se eu estivesse trepando. Isso é Lacan. Eu acho que ele gostava de falar para a sua plateia. O que você acha, Leon? Que consta. Talvez fosse um recurso de retórica, né, para convencer a todos de que nós somos seres sublimantes e, portanto, nós não nos satisfazemos apenas por meio da nossa genitalidade. Nós nos satisfazemos estudando, trabalhando, indo ao cinema, criando, enfim, por várias outras expressões. Bom, a gente, então, se o Freud faz essa aproximação, sublimação, sexualidade, a gente tem que retomar a ideia do Freud de sexualidade. Eu comecei a minha experiência como professora de psicologia, dando aula para alunos de psicologia de primeiro ano. Eu dava muita aula. Eu penso hoje que eu era uma operária da psicanálise. Eu dava aula de manhã e de 3 noites. Eu tinha 6 turmas de primeiro ano. Eu repetia 6 vezes a mesma aula durante uma semana. Numa dessas aulas eu falava de as 5 lições de psicanálise. E eu me lembro quando eu ia falar de sexualidade em Freud. E como os meus alunos trabalhavam de dia e vinham à noite para a aula, então eu tinha que acordar eles. Se eu começasse a falar dos momentos da obra do Freud, ia ficar difícil. Então eu me lembro que eu falava assim: sexualidade em Freud, gente, não é sexo explícito. Todo mundo acordava, funcionava. Então eu vou repetir, para trazer para a nossa discussão. Sexualidade em Freud não é pura genitalidade. É uma diferenciação importante. Quando eu dou as aulas no COGEAI, a gente sempre comenta isso. Então a gente pode fazer uma barra. Sexualidade, genitalidade. Por quê? Porque se um autor do tipo do Reich manteve a genitalidade como possibilidade de cura para a neurose, a gente pensa a sexualidade em Freud como um conceito ampliado. Ela não define apenas a genitalidade, mas uma série de maneiras do sujeito lidar com a satisfação. E a sexualidade em Freud não é redutível a uma satisfação biológica, fisiológica fundamental. Tanto é que a gente tem a querela da tradução do Freud, do termo instinct, né,
e tribe, que na tradução inglesa foi traduzida as obras do Freud para instinct, né? E o instinto a gente considera que seria algo mais próprio do animal, na qual a satisfação é um objeto fixo. E o tribe que foi utilizado no francês para pulsion, que aqui a gente no Brasil acabou preferindo, né, hoje em dia a tradução para pulsão, para melhor definir o que se trata quando se fala em sexualidade em Freud. Porque no humano, nós, criaturas que somos capazes de sublimação, nós somos essencialmente sublimantes também, o objeto que satisfaz a nossa pulsão não é fixo. Então não se trata de algo que como se acontece no comportamento animal, né? Então pode ser que o sujeito goze com lingerie, com sapatos, pode ser um sujeito do sexo oposto, pode ser olhar, pode ser visto, pode ser cinema, pode ser moda, pode ser estudo, filosofia, ouvir música, enfim. Os objetos que satisfazem a nossa pulsão não são fixos. Bom, e daí a formulação Freud tenta dar conta dessa realidade, como a gente sabe, a partir dos 3 ensaios a gente fala de um corpo erógeno em psicanálise, que sempre eu repito, não é o corpo da biologia, um corpo erógeno, né? Marcado então pelas vicissitudes da história do sujeito, tá? E postula então, tenta utilizar a pulsão como conceito limite entre somático e psíquico para definir, né, que pulsão é essa, que conceito é esse que dá conta do corpo erógeno do humano, tá? Bom, quando a gente começa a falar de sublimação, o Freud falou nas pulsões de seus destinos, né, de 4 destinos para a pulsão. A sublimação seria o último deles e aquele que Freud teria ele dá um valor especial para a sublimação, esse 4º destino, né? Mas a sublimação ela tem seus parentes, né? Então ela é facilmente confundida, e isso cria um problema teórico e clínico, né? Facilmente confundível com a formação reativa, o recalque, a idealização, né? Então às vezes a gente pega alguns exemplos, então por exemplo, se a gente imaginar assim, aquela criança de 2 anos, né? A época do controle de esfíncteres, vamos imaginar. E as crianças se interessam muito por melecas, né? Então quem passou, as professoras sabem disso, então as mães conhecem isso, então não precisa ser que a criança esteja lá brincando com o pinico, não precisa, mas pode ser apenas um prato de macarrão, vamos imaginar aquele macarrão, aquele molho de tomate. E a criança começa a mexer naquela meleca, e os educadores sabem fazer isso, algumas mães também, e a gente diz, não, imaginemos que a criança já comeu, né? E aí começa a parte da brincadeira, da diversão. E aí dá aquele desespero, aquele molho de tomate voando, e a gente pega e tira o prato de macarrão, abre um plástico enorme, coloca um monte de guache e papel, alguém aqui já deve ter tido essa experiência, e fala, o macarrão não, mas vamos abrir todo esse guache, essa argila, essa massinha, e ali vamos, ali está liberado. Pode ser o guache, a massinha, a argila, pode ser a piscina, enfim. Aí a criança vai lá e desenha um monte de coisa, né? Não, mas um monte de guache, que aí se aproxima mais de uma criança artística. Aí fica perguntando, isso é sublimação? Parafraseando assim, Ferreira Goulart, vocês acham isso é sublimação? A criança que faz a brincadeira no papel com o guache? Bom, se a gente for nesse coisa do Freud, que tinha que ser uma criação literária, uma obra, algo assim, bom, aquilo é um meio de produção, brincadeira de uma criança. A Melanie Klein diria que ela
é uma reparação e tem um valor de sublimação, né? Foi um ataque ao objeto bom da mãe naquela produção, se ainda a criança vem, mamãe, olha que lindo que eu fiz para você, meu boneco de neve, meu caracol, meu isso, meu aquilo. Eu entendo isso como uma sublimação. Por quê? Porque ela fez aquele movimento de ir direto ao objeto sexual que naquela pré-genitalidade é a meleca, voltou para si mesmo e eu ofereci a ela um bom alvo onde ela pode investir sua libido, nas guaches pode, né? Na tinta pode. Então, eu não tendo inibido, diferente de outras mães, vamos imaginar na época do Freud, acho que nisso a psicanálise contribuiu bastante, que dissessem, tira a mão dessa menina aqui, cala a boca e vai pro seu quarto. Aí não tem guache, não tem caminho, não tem opção, não tem sublimação. E pode dar sintoma. Então a gente pode estar diante de uma criança que é incapaz de sublimar, é incapaz de se expressar e pode vir a ser um adulto inibido nessa capacidade, para a gente usar os termos do Freud. Então, pegando um exemplo simples para mostrar a importância clínica desse fato, porque eu acho sim que a análise pode operar efetuando, vamos dizer, transformações pulsionais no sujeito, favorecendo melhores usos da própria energia. Muito bem. Bom, quando a gente fala de sublimação é meio tranquilo quando a gente fala assim, um cirurgião ele sublima a própria agressividade, né, por meio de um trabalho nobre quando ele opera um paciente. Isso parece meio claro, né? Então eu não perguntaria, isso é sublimação? Isso é sublimação, estamos de acordo. Tatuagem, o que vocês acham? Essa semana eu estava preparando a aula, rodou aí, teve gente que passou uma tatuagem, tá aqui presente. Tatuagem hoje, esse fenômeno, vocês acham que é sublimação? Eu acho que tatuagem é moda. É moda. Acho Depende da tatuagem. Tem tatuagem pequenininha no pescoço, só uma borboleta. E tem tatuagem de perna inteira hoje em dia. Eu também não tenho nenhuma. Mas enfim, tentando trazer para o nosso cotidiano, eu acho que pensar um autor é mostrar a atualidade do pensamento dele. A gente vai lá para o Freud de 1915. Antes disso ele estava falando de sublimação e nós baixamos aqui em 2013 para falar de sublimação. Então a gente não está só para reverenciar o Freud, falar o cara falou e disse. Não, a gente está aqui comprovando que as ideias dele são perfeitamente úteis, são perfeitamente atuais, né? E a gente tem que usar esse espaço, né? Não vamos esquecer de meter pau um pouquinho só no DSM-5 que vai sair em maio, né? Para a gente valorizar esse espaço, que até os psiquiatras estão lá brigando entre si, começando. Depois a gente pode falar um pouco do DSM-5, vou terminar a sublimação. Mas, tatuagens. Então, é sublimação? Eu tenho paciente que fez tatuagem. Fez tatuagem quando já estava em um momento melhor na análise, fez tatuagem como foi ao cabeleireiro, como clareou os dentes, como comprou depois um carro novo. Escolheu um bom tatuador, como quem escolhe um bom profissional, para fazer um lance e ficou super contente, colocou num lugar muito legal. Assim, uma coisa que fez sentido para a pessoa, isso é sublimação? Não acho. Não acho. É moda, é curtição, é investimento estético, só isso. Mas, nós, nos tempos em que vivemos, em que há esse imperativo da imagem, nós vemos, sim, alguns transtornos, vamos dizer, da construção desse corpo libidinal. E às vezes a gente realmente observa um uso de tatuagens de perna inteira, de corpo inteiro, que nos parecem não sublimação, mas a ordem do sintoma. Então isso é um problema
nesse campo teórico dos parentes, dos conceitos parentes, né? Que a gente pode confundir sublimação e formação reativa, sublimação e recalque que vai dar sintoma. Problema nosso, dos clínicos, se a gente for tratar a pessoa. Para quem está fazendo, tanto faz. Né? Outro exemplo interessante, as pessoas falam assim, muita ginástica, as pessoas fazem muita ginástica. Fazer muita ginástica é sublimação? Então, que nem o Ferreira Goulart, assim, isso é arte? Fazer muita ginástica? Porque Freud, quando fala de sublimação, está falando de arte elevada, né? Não, fazer muita ginástica, para mim, não é arte, não é sublimação. Bom, mas não obrigatoriamente é sintomática. Tem gente que faz ginástica, fica bem e tá tudo certo. Nós vivemos numa cultura que as pessoas fazem tatuagem, clareiam os dentes e vão ao shopping e fazem ginástica. Agora, a gente observa assim, que às vezes uma pessoa faz um monte de ginástica, porque existe um terreno para isso, que é a academia, e é uma formação reativa, porque ela gasta toda a energia na ginástica. E não sobra nada para genitalidade, nem para sublimação. Aí é sintoma, não é sublimação. É muita ginástica que está fazendo mal para o sujeito. Né? Então, trazendo aí para os nossos exemplos cotidianos, essas formulações tão antigas freudianas. Tá? Agora, mesma coisa, outro exemplo. O Oscar gosta, a primeira foto aqui do evento era um fliperama, eu adorei. Tanto o fliperama quanto os docinhos que apareceram nos donuts de Pandora. Mas fliperama é sublimação? Meu filho joga Wii muitas horas, algumas horas. Não acho que é sublimação. Descarrega, diverte. É uma descarga de energia, mas dizer que é uma sublimação... Só eu prefiro, então, a sublimação da criança que faz uma produção lá com as tintas. Né? Se houver produção culturalmente valorizada, aí entendo sim que estamos falando de uma sublimação. E é claro que um uso excessivo de videogame, a gente ouve falar de pessoas que estão pré-adolescentes que estão trancados em casa só jogando videogame. Não acho que o videogame pode fazer mal para todas as crianças. Não faz se for bem administrado. Nossa cultura é assim, que adianta dizer, não vai jogar videogame, vai só ler livro. Vai dar. Não sou... Não, vai jogar videogame, mas vamos dosar. E se houver um exagero, então acho que sim, estamos diante de algum tipo de sintoma. Agora, se a gente está nessa cultura onde as relações sociais mudaram tanto, né? Eu não sou socióloga, então tenho uma certa dificuldade, mas consigo admitir que as transformações são imutáveis, está mudado, né? Será que muda a cultura, mudam os alvos culturalmente valorizados. Então, nós não estamos exatamente nos tempos do Freud, em que a produção literária, o encontro consigo mesmo, a descoberta das próprias angústias, né, a produção filosófica esteja assim, muito cotada no mercado. Então, mudando os objetos, né, as produções que são valorizadas, a gente pode considerar que mudam os destinos funcionais. Então, há algo de histórico também nos destinos funcionais, assim como há algo de histórico nos sintomas. A gente fala muito nas novas formas do sintoma. Eu acho sim que mudaram os valores dos ideais e mudam as formas de sublimação culturalmente valorizadas. Agora, em tempos de imperatismo da imagem, e aí eu volto para um tema que
eu estou mais acostumada, há 2 anos eu estive aqui no Café Lacaniano falando do corpo, sintoma da cultura. Essa onipresença do corpo, que não tem exatamente a ver com liberação do corpo, né? Se a gente for pegar, a gente sabe que essa cultura do corpo, ela não é muito saudável. Pode não ser nada saudável para a nossa vida psíquica e corporal, né? Mas nesse tempo de imperialismo da imagem, essa excessiva valorização da imagem pode sim ter efeitos nocivos na nossa economia libidinal. Então, o Baudrillard fala em neonarcisismo, este nosso neonarcisismo. Nesse neonarcisismo, essa retórica da beleza exige uma certa submissão, né, a um ideal narcísico ditado pela cultura. E desvia o investimento erógeno do corpo, da sensação do corpo, para uma encenação do corpo. Então eu acho que nessa nossa cultura, em que a juventude, o corpo perfeito, o bem-estar é valorizado e regida por uma lógica do mercado, então as pessoas compram cirurgias, ginásticas, revistas, cosméticos, né? Há um desvio do investimento erógeno do corpo para a encenação do corpo, né? É o que o Baudrillard vai falar na Troca Simbólica e a Morte. Então, a lei e o interdito que vinham censurar o sexo e o corpo a partir do exterior tornaram-se interiorizados e viram uma variável narcísica. Bom, existe uma outra possibilidade da sublimação que o Freud valorizava, que era o humor. Curiosamente, o humor pode ser uma boa saída para a nossa pulsão. E no humor, ele considera que, além de que há uma satisfação, pode haver uma valorização, né? Há também, diferentemente do recalque, o sujeito tem contato com o próprio sofrimento. Parece que em 1938, quando o Freud estava, o Peter Gay conta, em 1938, o Freud, quando estava saindo para o exílio para Londres, a polícia alemã, né, parece que veio pedir para ele assinar um documento de que ele não tinha sofrido nenhum dano pessoal durante a ocupação nazista. E parece que o Freud escreveu lá no papel, recomendo, fez uma piada mesmo com a polícia alemã, né? Recomendo, não sofri nenhum dano, recomendo completamente a Gestapo a todos. Uma saída super freudiana, com humor, parece que verídica, não sei. Diz o Peter Gay que ele procedeu assim e até interpreta que foi foi assim, arriscado da parte do Freud ter feito isso, como se ele quisesse ter ficado em Viena e morrer lá mesmo, preso pelos nazistas, né? Mas deu tudo certo, ele veio, né? E a gente sabe da importância que o Schist tem na obra dele. Então, assim como a criação de obras, como o sonho, o humor, como formação do inconsciente, também é uma boa forma, pode ser considerada uma forma de sublimação. Das mais caras ao Freud. Porque naquela situação penosa, de angústia diante da saída para o exílio, é uma maneira de descarregar e satisfazer aquela pulsão de ódio, vamos dizer, aos nazistas. Isso é uma boa, a gente sabe também que o humor pode ser um bom caminho.
falar mais, mas eu acho que podemos vou dar uma abreviada. Acho que assim, como psicanalistas, não adianta a gente querer só criticar a cultura está aí, né? E eu acho que nos cabe criar condições, né, denunciar esses imperativos e convocar, né, a responsabilidade dos sujeitos, né? Acho que a análise é atual também nesse sentido, que é ainda o dispositivo onde se constrói a verdade do sujeito. Nessa sociedade de sujeitos tornados tão iguais, né, a gente convoca a cada um de nós a encontrar a sua verdade, né, e a sua responsabilidade para não entrar vamos dizer, não ser tomado por esses imperativos da cultura, da imagem, com seus valores perversos, né, com seus novos modelos perversos. E depois, se possível, no final, quem sabe o Oscar faz uma colocação aí sobre a caixa de Pandora. Foi a imagem que coloriu aí a divulgação desse evento. E eu morri de rir quando eu vi os donuts e me lembrou assim, objetos fetiches, né? Porque a nossa cultura tem, além desse negócio do corpo, a coisa da gastronomia, né? Que a gente até comentou já em um café lacaniano, assim, que não há mais pudor em termos de gastronomia. Você liga a TV, tem gente cozinhando e comendo, né? É uma satisfação que está aí oferecida, legalizada, né? Recomendada pela cultura. Mas os docinhos que aparecem na escultura, na obra, no Oscar, né? Eles são com uma cor de anilina nojenta, né? Não parecem apetitosos. E a caixa muito pontuda. Eu vou dar minha interpretação para a obra. Então, acho que ela lembra realmente aquela ideia do capitalismo, né? De que o objeto seduz a gente para a gente comprar, né? Mas que é algo de gozo, porque são uns docinhos que parece que vão fazer meio mal, né? Não são muito saudáveis. Os gadgets, né, que a gente consome, coisa que a gente não precisa, mas que consome para ter aquele prazerzinho supérfluo, rápido. Então, se possível, eu gostaria de ouvir como é que surgiu aí a caixa de Pandora. E vou passar para o Alejandro e depois conversamos mais. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu novamente me desculpo pela oportunidade, não é? Faz 35 anos que estou me desculpando. Quero agradecer o convite, a Oscar, a Fanny, a presença da Michelle. E quando o Oscar me ligou para esta reunião, nós conversamos de possibilidades de temas, não é? Então, eu tinha falado do tema da sublimação ou do tema da psicanálise aplicada. Então aí o Oscar me disse, pode ser os dois juntos. Eu digo, tudo bem, faz como você quiser. Conheço o Oscar, que sempre faz como ele quer, né? A Fanny sabe muito bem disso. Então, em realidade, ele definiu o tema, os sentidos da sublimação. De qualquer maneira, eu queria deixar duas frases do Lacan sobre a psicanálise aplicada, porque me parece que vale a pena considerar. Ele diz que haja teoria da prática analítica seguro, do inconsciente não. Salvo o que fazer derramar o que esta teoria da prática psicanalítica nos dá do inconsciente, o que pode ser tomado no campo desta prática, mas não outra coisa. Falar da teoria do inconsciente é verdadeiramente abrir a porta de uma sorte de desviações bufonas que espero apagar, que é a que se exhibe faz longos anos sob o termo de psicanálise aplicado
que ha permitido toda sorte de abusos, aplicarlo a qué? Especialmente às belas artes. Eso está no seminário 16, en aula 4, e en un texto Juventude Gide ou a letra e o desejo, Lacan diz: a psicanálise só se aplica em sentido próprio como tratamento e, portanto, a um sujeito que fala e escuta. Então, neste sentido, está determinando que o campo, tanto a definição do conceito do inconsciente como a psicanálise aplicada, só é aplicável na clínica. Eu, quando li o título da reunião, não é? Os sentidos da sublimação, a palavra sentido me provocava, porque digo, bom, qual é a proposta? Não é? Decir, falar de as diferentes significações da sublimação, a orientação da sublimação, o raciocínio sobre a sublimação, a lógica da sublimação. Bom, a partir daí eu optei por considerar que me parecia que o importante era formular uma certa lógica da sublimação. Eu agradeço a Michelle porque ela fez uma ginástica conceitual, falando de ginástica, não? Se tentou fiel a Freud, totalmente fiel a Freud, tentar definir, cercar o conceito de sublimação, e realmente é complexo. Eu no momento pensei, bom, vou pegar parágrafo de Freud, vou pegar parágrafo de Lacan, então aí vi que era uma tarefa que uma reunião como esta, pelo tempo, não seria possível. Então eu optei por situar, colocar alguns parâmetros e decidir uma ideia, e colocar uma ideia em cima do que eu penso, e outros seguramente, sobre a questão da sublimação. É decir, vejam que um dos problemas que aparecia era, bom, o que era a sublimação? Não, o menino faz isto, o menino faz aquilo, faço isto, faço aquilo. O que é sublimação? Como poderíamos definir a questão da sublimação em termos desses fenômenos que aparecem? Eu acho que para nós essa questão não é relevante. É decir, me parece que para nós a questão central não é definir se Mapplethorpe ou von Hagen ou Da Vinci estão sublimando ou não estão sublimando. É decir, o que não nos importa seria como esta questão não podemos situá-la, localizá-la em termos de clínica psicanalítica, porque é com qual nós estamos tratando, com qual nós trabalhamos. Não é? Então, nesse sentido, quando Freud define o conceito de sublimação, não é? E ele define, bom, a pulsão tem 4 elementos: a fonte, o impulso, o objeto, a finalidade, não é? A fonte é uma zona erógena, é sexual, é o lugar onde surge a excitação sexual. O impulso é uma definição de redundância de pulsão, não é? É aquilo que vai exigir um trabalho para o psiquismo, para procurar um objeto, o objeto definido como contingente, ele pode estar, pode não estar. E a finalidade, o algo, sempre é a satisfação. Então temos fonte, impulso, objeto, satisfação. Quando ele fala do conceito de sublimação, ele introduz a ideia de que na sublimação, e na parte que ele faz referência aos 3 ensaios, ele fala de sublimação e fala que em realidade, se nós interrogamos, é interessante o que ele coloca, ele diz, se nós interrogamos o caráter de algum intelectual ou de alguma pessoa productiva no campo das artes, nós nos podemos encontrar com um certo mixto, não é? De sublimação, neurose e perversão. Até a sublimação poderia ser uma formação reativa. Bom, é uma salada isso, não é? É decir,
Uma formação reativa é uma representação que tem um desejo, que é uma representação que tem uma intensidade oposta, digamos, tem a mesma intensidade ou sentido oposto ao desejo inconsciente, a neurose e a perversão no mesmo lugar. Não é? É decir, como podemos elucidar isto? Quando ele fala de sublimação, ele diz, bom, na sublimação há uma inibição da finalidade e do objeto. A partir dele falar de uma inibição na finalidade e no objeto, ele fala de uma libido dessexualizada. Então, o primeiro ponto a gente diz, bom, é uma contradição isto, como se a libido, a energia da pulsão sexual, como está falando de libido dessexualizada. Bom, na realidade o que ele diz é que na sublimação o que acontece é que a fonte e o impulso se mantêm, mas o que muda é o objeto e a finalidade. Então, se o impulso, se a fonte e o impulso se mantêm, é sexual. Se o que muda é o objeto e a finalidade, se dessexualiza. Até aí tudo bem. Então, a gente se pergunta, tudo bem. Mas isso acontece com que pulsão? Com qualquer pulsão, em qualquer momento. Por que um sujeito sublima e sublima determinada pulsão, não sublima toda, sublima uma parte? Por que se dá isso? Estou esquentando. Na página 59 de uma das versões em brasileiro do Seminário da Angústia, você vai encontrar em Lacan que diz o desejo é o desejo do outro, mas no caso, desejo no outro, onde o sujeito encontra a toca que o espera desde sempre, onde ele se alojará, mas ficará exilado na sua subjetividade. É lindo, não é? É dizer, notemos o seguinte, notemos que em um processo de constituição subjetiva, notemos que o sujeito, a criança, não é? Ocupa um lugar em relação à mãe, a cama de chamar essa mãe, o grande outro primordial, o lugar de significantes, mas bom, isto é totalmente coerente com Freud. E ele vai dizer, bom, essa criança que está tomada por esse lugar materno como objeto do desejo materno, essa criança define seu ser a partir dessa posição, a criança é o objeto do desejo da mãe. Numa segunda operação, que é uma operação de separação, a criança se separa da mãe. Quando a criança se separa da mãe, esse ser se constitui em desejante, perde a definição do ser, ela deixa de ser o objeto para a mamãe, ou para esse outro, e passa a ser um sujeito que deseja. Nesse momento, nesse movimento, que o sujeito perde alguma coisa, tanto ele como a mãe perdem alguma coisa. Eu tinha pedido uma lousinha, porque na lousinha fica mais claro, mas lamentavelmente hoje não tem. Então vai ter que imaginar isso. Mas de qualquer maneira, depois nas perguntas podemos esclarecer mais. Então, no momento em que há uma separação da mãe, a criança perde essa posição de objeto, é constituído como sujeito, e a criança, esse sujeito, se confronta com uma dor de existir frente a essa perda, e essa criança se pergunta o que eu sou, quem sou, que desejo, que o outro quer de mim. Esta pergunta, que nessa constituição subjetiva surge, esta pergunta que é endereçada a um outro, porque era o outro que definia essa posição, não tem resposta, porque não há outro que responda a essa pergunta.
Na medida que não tem outro que responda essa pergunta, essa criança, ou esse sujeito, inventa a resposta. A invenção a essa resposta é o que se chama fantasma, ou fantasia inconsciente. Tá? É a resposta que o sujeito se dá à pergunta sobre o próprio desejo e o desejo do outro. Aqui, quizá fique mais claro, esta frase que eu tomei de Lacan, quando então diz: o desejo é o desejo no outro, no qual o sujeito se aloja. Quer dizer, no fantasma, na fantasia inconsciente, o sujeito ele vai criar uma manobra para recuperar uma posição que está radicalmente perdida. Então, nessa formação, nessa formulação dessa fantasia inconsciente, desse fantasma, o sujeito se adjudica um lugar em relação ao outro. E esse lugar é um lugar libidinal. É um lugar de um objeto, mas de um objeto em termos pulsionais. Consideremos sempre que o que se chama objeto A em relação... o objeto A tem várias versões, não é? O objeto causa do desejo, o objeto mais gozar, é tanto um objeto pulsional como um objeto radicalmente perdido. A perda de um implica a possibilidade de outros objetos, não é? Então, o objeto causa do desejo é uma perda em relação ao sujeito, o objeto pulsional é um objeto em relação ao outro. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: nós vamos ter uma fantasia inconsciente, um fantasma, ao qual vamos dar uma definição para que fique mais claro. Então, na definição de fantasma, de fantasia inconsciente, nós vamos dizer que a fantasia inconsciente, o fantasma, lembrem, bate numa criança de Freud, vocês encontrarão explicitamente, em termos de uma leitura clínica, esta definição, que é uma cena imaginária na qual o sujeito ocupa um lugar. Esse lugar que ocupa o sujeito é um lugar libidinal. O desejo que se realiza nessa cena é um desejo incestuoso. E justamente por ser incestuoso, ele invoca a defesa. Aqui temos a definição de fantasia inconsciente, de fantasma, e temos um movimento que é esta situação, criada pelo próprio sujeito, enquanto é incestuosa. Lembremos que o sujeito está constituído como sujeito, portanto já está constituído em relação à lei, já está constituído em relação à função paterna, ao nome do pai. Portanto, isto é interessante, porque se vocês leem o final do complexo de Édipo, em Freud diz, bom, quando acontece a internalização da lei, a estruturação do super-eu, se dissolve o Édipo. Então a gente diz, bom, ótimo, maravilha. Para que queremos o super-eu? Se não tem mais Édipo, para que precisamos do super-eu? Se a função do super-eu é proibir o incesto. Portanto, se essa permanência do super-eu, esse rigor do super-eu, nos leva a considerar que uma função ele está tendo em relação a uma fantasia inconsciente, onde uma questão edipiana ainda permanece. Claro, estamos considerando agora o Édipo, não a criança que vai deitar com a mãe, sino estamos estabelecendo esta relação edipiana entre o desejo do outro, ou a demanda do outro, e a posição de objeto da criança. Essa tentativa de estabelecer uma plenitude, uma unidade, um gozo. Então, se nós temos esta invocação à defesa que produz o fantasma, essa invocação à defesa, essa presença da defesa contra do desejo incestuoso que está em jogo no fantasma, produz um impasse. Há um impasse entre desejo e defesa. Esse impasse entre desejo e defesa está propondo a existência de um conflito. E a existência do conflito gera um espaço, gera um lugar
no qual vai aparecer necessariamente uma representação substitutiva que vai responder às duas propostas. Essa representação é o sintoma. Portanto, o sintoma vai aparecer respondendo às exigências da defesa e ao prazer esperado ou proposto pela fantasia inconsciente. Então, o sintoma tem os pés, digamos que está de pernas abertas. É decir, vai um para a defesa, outro para a fantasia inconsciente ou fantasma. Portanto, no sintoma que nós temos, nós vamos ter sofrimento e prazer. E essa forma privilegiada que está presente na fantasia inconsciente ou no fantasma é a mesma que está presente no sintoma. Portanto, o sujeito no sintoma está gozando dessa proposta que está em jogo na fantasia inconsciente. Lembrem que na formulação que eu tomei da frase do Lacan, diz: o sujeito, frente ao desejo do outro, encontra a toca na qual ele vai se alojar, mas como o sujeito fica exilado. O que quer dizer? Quer dizer que o sujeito é um sujeito. Ele está apostando a essa fantasia inconsciente, mas ele não é que não é um sujeito. Ele é, mas é um sujeito exilado dessa proposta. Então, quando a Michele falava da questão da clínica, se trata disso exatamente. É dizer, se trata de que na clínica psicanalítica, no, nessa psicanálise aplicada de um sujeito que fala, que escuta, nesse campo onde aí sim existe o inconsciente, na clínica psicanalítica, claro que fora existe, mas que podemos dizer de esse inconsciente fora da cena analítica? Nessa cena analítica, no trabalho analítico, em um trabalho em torno da possibilidade do sujeito desalienar-se dessa proposta e desse sofrimento sintomático que traz a proposta do fantasma, na qual o sujeito sempre se sacrifica numa posição de objeto, fazer um trabalho que permite uma possibilidade de uma rectificação subjetiva. Quer dizer, de recuperar essa condição desejante da qual o sujeito se exila na própria proposta do fantasma. Portanto, se vamos falar de sublimação, eu acho que só é possível dizer que isso que acontece com esse fulano em alguma produção dele é sublimatório, se nós consideramos que no trabalho clínico podemos avançar em cima dessa fixação pulsional que está em jogo no fantasma, que produz gozo sintomático e com o qual o sujeito poderia fazer outra coisa, que não é sofrer do sintoma. Nesse sentido, a análise possibilitaria, e o próprio Freud diz que nós teríamos que considerar que em relação à sublimação, o trabalho analítico tem sua importância. Quer dizer, a questão não é que o sujeito tem que, digamos, transformar-se em um iquemanista lacaniano. Tradução. Mas que acontece, acontece. Então, a questão é que o sujeito vem à análise porque ele sofre de um sintoma e quer parar de sofrer do sintoma. Simultaneamente, ele quer parar de sofrer do sintoma, não quer abrir mão do gozo que ele produz. Quer dizer, não quer fazer nada em relação a essa questão que está em jogo, em relação à fixação pulsional, essa posição de objeto para o outro. Bom, a análise faz possível essa rectificação na qual o sujeito recupera essa condição desejante e pode fazer, agora sim, com seu desejo, qualquer outra coisa. Bom,
paro por aqui. Quer dizer, então isso é a sublimação? Não sei se é, mas talvez pergunta. É? Não sei se é, mas talvez pergunta a sublimação. O quê? Isso. Dessa outra relação. Com o campo pulsional privilegiado. É decir, esse campo pulsional, no qual você abandona essa posição de sacrifício constante para que outro goze, do momento que você pode sair, cair dessa posição, cair como já caiu inevitavelmente, não é? O que vai fazer é repetir o tombo. É decir, bom, aqui se abre a questão da repetição também. Bom, mas, então, em relação a esse especificamente, a essa sublimação, a essa pulsão com a qual o sujeito e essa posição objetal pode mudar, quer dizer que a análise não vai mudar essa preferência pulsional do sujeito, essa preferência, o que muda é a posição de sacrifício. Então me parece que aí é onde se pode situar a questão da sublimação como no campo que nos interessa, não é? Alejandro, então você está destacando aí que se fica de perna aberta, um pé do lado do sofrimento e um pé do lado do prazer. Esse prazer que você destacou, que isso não se pretende numa análise se modificar isso, mas pelo contrário, o sujeito poder se apropriar disso, né, em detrimento do sofrimento que vem do outro. Esse prazer, você entenderia como um sentido de gozo? Você colocou como contingente. É um encontro contingencial que permite encontrar esse objeto de gozo. Nesse sentido, né, seria um sentido de gozo, enquanto que o outro lado da perna, né, a outra perna, estaria no sentido de gozo vindo do outro. Então que a análise trabalharia nos sentidos, mas direcionando qual é o sentido de gozo desse sujeito e podendo separar esse um do outro do sentido do outro, que vem do outro. Então nós teríamos os sentidos aí. Você colocar bem a questão, é dizer, a proposta do fantasma é uma proposta em relação ao gozo do outro. Não é? Este tema é fantástico, porque abre muitas questões, abre muitíssimas questões. Não? Por exemplo, agora, não porque eu utilizei a palavra, sino a sua própria colocação, não é? Leva ao seguinte, é dizer, leva a, se nós temos que a proposta do fantasma, não é? Enjoga um sintoma, tá? Então lembra que o sintoma é uma cenificação de uma fantasia inconsciente, tá certo? Sobredeterminado, é metafórico, não é? Então, nós temos que essa proposta do fantasma é uma proposta na qual o sujeito está apostando a uma plenitude, não? a uno do Parmenides, essa aposta. Não? Essa aposta a uma plenitude, a um uno, a uma unidade, que é totalmente falsa, mas está apostando a isso, a essa unidade, na qual ao gozo que ele se lança é a um gozo supostamente absoluto do outro. Tá? O sujeito não quer saber nada, que isso é impossível, que a besteira dele está em acreditar nisso, porque ele já perdeu tudo o que tinha que perder. Percebe que é um trabalho a perda esse. Mas a perda demais em relação à perda que já teve. Então é uma tarefa insalubre. É dizer, agora, se nós podemos, no trabalho analítico, estabelecer essa rectificação subjetiva, é dizer, mostrar tanto a inutilidade disto, como que essa posição de objeto para o gozo do outro é inútil porque esse tipo de gozo está perdido.
haveria outro prazer possível. Está certo? Então, esse prazer possível é a dimensão que se abre. Não? Este outro gozo que você falava, não é? Possível. É na questão analítica. É decir, em última instância você para de se lamentar todo o tempo pelo que falta, senão você começa a ver então com que contamos, não é? Tá certo? Agora, aí é contar com o próprio desejo. É contar com um desejo no qual não haveria nenhuma razão para sacrificar-se em relação a nenhum outro, porque não há outro que demande nada. Está clara a ideia? Pode ser que é interessante, porque aqui se abre também a questão da repetição. Não? É decir, quando o sujeito repete, há uma diferença entre, que tem relação com o que você dizia, é decir, uma diferença entre o que é que o sujeito se propõe repetir e o que ele repite. São duas coisas totalmente diferentes. É decir, o que o sujeito tenta repetir é o que perdeu. A partir do momento que ele perde, ele começa a repetir. Ele não pode repetir antes, porque antes não perdeu. Portanto, quando ele perde, ele tenta começar a repetir. Mas quando ele começa a repetir, ele vai começar a repetir uma tentativa de alcançar o que perdeu, que como perdeu não vai alcançá-lo, portanto, que vai repetir o fracasso. Percebe o que é a repetição? A repetição é a repetição sempre do fracasso. Em uma tentativa de repetir, a partir do que ele considera uma forma de gozo, tentar repetir essa unidade, essa plenitude que ele inventou que seria possível. Então ele é o autor de seu próprio fantasma. É decir, o autor, o diretor e o autor de seu próprio fantasma. Está respondida? Bom, Vai. deixa eu falar um pouquinho. Cadê a câmera? Eu acho que em seguida vamos voltar provavelmente para o que o Aleco está falando, porque o que nos interessa mais é a questão clínica e a aplicação propriamente dita, mas como inevitavelmente a cultura se intromete, porque o próprio Freud colocou a sublimação em função dele, queria fazer apenas uns comentários rápidos, históricos, né, sobre atualizar que cada vez, aos poucos, até esses detalhes, o que vamos sabendo, né, da vida, da experiência do Freud. O que aconteceu foi assim. De fato, na década de 10, o Freud já não estava sozinho, já tinha os discípulos, já estava começando a Sociedade das Quartas-Feiras. E, bom, quando ele começa não somente a escrever, como também escreve e publica simultaneamente, já também estava na revista Imago, e ele tem, ao longo da década de 10 a 20, como se fosse uma espécie de programa, onde vai simultaneamente escrevendo dois tipos de textos: os técnicos, os escritos técnicos, e a metapsicologia. Os escritos técnicos parecem que são instruções, não, mas é pragmatismo, como fazer. A metapsicologia é o contrário, como especular. Mas justamente, ele tinha já nesse momento, já tinha público, ele estava escrevendo para os psicanalistas. Quando começa o projeto da metapsicologia, avança e promete e cumpre, menos justamente o que ele nunca cumpriu, cadê o texto sobre a sublimação. A parte folclórica, ao longo das décadas, tem sido supor várias coisas. Hoje, pelo menos, a Rudinesco, no último texto que eu li comentando, que não existiria mais nada de Freud que foi escrito, guardado, está arquivado nos arquivos Sigmund Freud de Nova York, ou que estão... Porque sempre se pensou foi isso. Freud, sim, escreveu as funções e seus destinos, escreveu o inconsciente, tinha mesmo que escrever a sublimação, porém, escreveu não gostou. É hipótese. Segunda hipótese. Escreveu, mas achou que ainda
vezes pensava isso, que era muito ousado para a época. Pode ter deixado para publicar mais tarde. Ele fez isso alguma vez. Pode ter sido nunca publicado e arquivado e com esses segredos, semanas depois, porque não são muito lógicos. Eu acho que a explicação mais fácil desta coisa dos chivos é que teria sido, era para ter sido escrito em 1915 ou 16, Primeira Guerra Mundial. Não dá para pensar, ou melhor, dá para pensar no fracasso de qualquer sublimação, qualquer civilização, qualquer coisa. Aí se pensou também nisso. Bom, Freud escreveu sim, totalmente desenganado e pessimista, como era ele, na fama, mas não, ele era realista. Então poderia ter escrito em 1915, 16, dizendo, ó, o projeto civilizatório foi muito bem até infraestruturas, a humanidade não presta, foda-se, abra a lista daqui a semanas. É o retorno que falou a Michelle, nós tivemos, então, graças à lacuna na obra freudiana, a contribuição de Lacan, que também dá, fornece os elementos e não esgota o assunto. E sempre vai ficar, só para complementar agora que está já se tratando da repetição. Bem, o tempo todo parecia que Freud, naquela época, estaria escrevendo sobre a metabolização da literatura. A sublimação dentro do escopo ainda da primeira teoria funcional. Como entender, no final depois, entender a sublimação perante também a pulsão de morte, perante a agressividade. E por último, então, justamente, Freud tem que sair de Viena, escreve para Gestapo, faz a viaginha, e já quando está para começar a Segunda Guerra Mundial, ele deve estar pensando, uma na vida já está bom. Adeus, amigos. E aí termina a epopeia. E a questão da sublimação dos donuts, aquela fotinha que apareceu na flyer do café. Michelle, você achou que era uma cestinha com autênticos donuts, tanto que você falou que tinha muita cor brilhante, muita menina. Bom, nem isso, são feitos de pano, são cupcakes. Absolutamente artificiais. Bom, mas aí está. O que é a sublimação, se não a criação do artifício? O artifício da arte, do artefato, daquilo tipicamente humano. Só os humanos sublimamos e fracassamos como pouca esponja. Vice-versa. Se sublimamos, não somos mais animais e às vezes temos bichinhos de estimação que são capazes de sublimar a gente em cima deles. Fazer uma caixinha. Acho que me parece que foi, assim, complementando, foi arriscado mesmo. Se a gente lembrar que a grande contribuição do Freud foi essa denúncia dos malefícios da civilização, né, toda a neurose derivada dos conteúdos sexuais reprimidos. Né? Então, quando ele vai passar a formular sublimação, é quase como se ele dissesse, peraí, não é isso só que dá sintomas, a sublimação com a ideia de dessexualizar, para ele que é a grande inovação. Se a gente pegar lá os primórdios, né, foi quando houve a descoberta da histeria, e essa é a grande novidade freudiana, e daí começa a teoria, né? Então, ele teria denunciado isso. Aí, quando ele vai falar, mas espera aí, não é só o desejo inconsciente reprimido que dá problema, que dá sintoma, mas existe uma outra possibilidade para a pulsão, que é a sublimação, e que não é um canal que vai se satisfazer pela genitalidade, mas é também satisfação. Então, já foi uma formulação confusa, eu acho. Né? Por isso que talvez ficou confuso para ele que estava, porque ficou muito clara a possibilidade de intervir nos sintomas, trabalhando o inconsciente reprimido, dizendo que a sexualidade havia que ser liberada, vamos dizer assim, né? E acho que tem a grande contribuição, né, aí do Freud, a ponto de que possibilitou toda a posterior sexologia e a dissidência de autores como Reich, que levaram essa proposta, né, até o extremo, né, de enfatizar a genitalidade como cura para a neurose.
Então eu acho que quando ele formulou a sublimação ficou confuso, porque assim, peraí, mas eu acho que também sublimação é uma boa para o sujeito, ele recomenda, né? Assim, é uma boa para todos nós, a sublimação é um bom caminho. E tinha uma curiosidade também, assim, falando no Reich, que as pessoas pensam que ele só recomendava a genitalidade como cura para a neurose, mas o Reich, por exemplo, ele recomendava que um sujeito capaz de genitalidade será também capaz de sublimar. E isso é muito interessante porque a gente sabe das dissidências, né? Claro que Freud não gostou da proposição do Reich e houve uma série de implicações políticas nisso também, né? Mas a ideia do Reich também não era só que a satisfação sexual era a única que valia. Ele achava que ele podia trabalhar lá com a terapia dele no sentido de tornar o sujeito capaz de sublimação. Nesse sentido, ele também não discordava do Freud. Eles ficaram um pouco atrapalhados aí nas formulações, né? Porque eram novas, eu acho. Agora, eu acho assim, nós vivemos num tempo em que a corporeidade tem que ser recolocada. Então, assim, eu vejo... assim, nessa sociedade de consumo e nessa presença maciça da tecnologia, fico imaginando o que o Freud ia achar se ele soubesse que a própria reprodução humana não necessita mais do encontro carnal. Falei muito rápido? No tempo do Freud, os bebês nasciam de uma transa. O Diagonzal não nasceu, mas nasceu de uma transa, de um encontro carnal, de um uso, né? Então, hoje, eu acho que nós caminhamos cada vez mais para isso, não quero ser catastrófica, mas é o que mostra, a nossa vida cada vez mais está regida pela tecnologia. Nascimento, vida, morte, né? Então, esse atravessamento da tecnologia, até mesmo na reprodução, eu acho que coloca novas questões, porque é sublimação. Entendeu? A gente está com a realidade corpórea cada vez mais atravessada, cada vez eu acho que há uma tendência no futuro do sujeito se distanciar cada vez mais da experiência corporal. O que eu acho um problema, porque acho que as pessoas vivem hoje cada vez mais alienadas do próprio corpo. Não saberia teorizar, são coisas que eu estou pensando aqui com vocês agora. Mas acho que Freud não calculou isso. Mas ele calculou o seguinte, que essa coisa do corpo-biologia, para o humano, não existiria. Que ele foi já formulando, não se distanciando desse corpo da biologia, do animal, para formular um humano que é o futuro, o corpo que Lacan vai dizer, atravessado por linguagem. Mas você já imaginou o Freud pensando nas novas técnicas de inseminação? Daqui a pouco nós vamos comprar bebês, não é? Já estamos comprando bebês. É um negócio meio, como é que fala? Ficção científica, mas já real. Eu quero lembrar exatamente o que você falava, que a sexualidade não tem nada a ver com trepar. A sexualidade tem a ver com qualquer forma de prazer. Nesse sentido, tomando a palavra especulação, que falava Oscar, tem cá uma breve frase que acho interessante. Você falava de especulação psicanalítica, diz: todo o que nos indica nesta especulação frequentemente confusa, que é a especulação psicanalítica. Bom, certamente o que ele está colocando é que a especulação psicanalítica é altamente confusa. Então, me parece que podemos sair do campo da especulação e tentar formalizar a partir, conceitualmente, a partir da clínica. Outra questão sobre exatamente o que você dizia, que é a questão da civilização do espetáculo. Eu tomo uma frase do Oscar, não sei se do Oscar, na realidade do convite, mas é uma frase que chama muito a atenção, porque diz: para isso, a civilização do espetáculo exige e promove a mansidão libidinal. Mansidão, manso. Mansidão libidinal. Bom, se se trata da civilização do espetáculo, isto está promovendo a total ativação da libido.
está propondo que alguien se mostre y alguien olhe. Esto es campo escópico funcionando a todo vapor. ¿Qué más sido? Bom, e para esclarecer uma outra questão sobre as trepadas, não suas, sino do Lacan, diz, Trepado ou beijo? em outras palavras, no momento, eu não trepo, falo. En realidad, esto en español sería no jodo. Joder sería trepar, sería brincar, sería un poco más amplio la idea, ¿no es? Entonces sería algo así, ¿cómo? Joder. Sí, Mike, no, tudo bem, mas você está entendendo a ideia. É por aí mesmo. Mas é a ideia de brincadeira. Pelo seguinte do parágrafo, não é? Diz: em outras palavras, no momento, eu não trepo, les falo, pois bem, pode ter exatamente a mesma satisfação que se fodesse, ou que se trepasse. Isto é o que isso quer dizer. É o que proponho, por outra parte, a questão de saber se efetivamente trepo. Entre estes dois termos se estabelece uma extrema antinomia. Quer dizer, entre trepar e trepar há uma contradição. Então, o trepar que ele se propõe é exatamente o mesmo trepar, o foder que ele se propõe. É exatamente o mesmo foder na cama que no que ele está falando? De fato, não. Isto se encontra com uma frase anterior de Lacan que diz o seguinte: no mesmo esquema, ele está falando de um trovador que faz uma poesia para uma mulher e que é mais ou menos como o livro de Joyce, o livro da Carta Sanora. O livro de Joyce, onde ele envia a Carta Sanora, onde fala todas as porcarias que ele quer e passa pela cabeça em relação a Nora. Quer dizer, aparentemente não haveria nada de sublimação. Tá? Mas, de qualquer maneira, Lacan diz que não, aqui haveria uma questão de sublimação e diz: no mesmo esquema desse vazio central em torno do qual se ordena e se articula aquilo no qual, através do qual, finalmente se sublima o desejo. Forma de sublimação do desejo, quer dizer, esta ideia de foder na cama e foder falando, se trata da mesma coisa. Se sabemos que quando o sujeito vai foder na cama, está tentando foder com seu outro. Está tentando foder com seu inconsciente, não com o corpo que está aí, com o inconsciente com o qual tenta estabelecer uma unidade. Esse desejo, esse é o mesmo que o de falar. Quer dizer, há uma sublimação do desejo. Quer dizer, o objeto que se põe em jogo na primeira proposta é totalmente diferente do da segunda proposta. Aí temos sublimação. E a terceira questão, que a sublimação não é um objetivo da clínica, é uma consequência. Então, como pensar a sublimação em relação ao luto? Em relação Ao luto? ao luto. Mas exatamente o que seja. Que luto? Não, luto, quando morre alguém, luto mesmo, real. Não, mas quando morre alguém, então aí entramos em outro caso, se abre em outro campo, não é? Esse é um campo da tristeza, da depressão, da melancolia, é uma série de questões, não é? Mas, em princípio, a possibilidade do sujeito viver de uma maneira mais leve e, digamos, resolver um luto, uma perda, vai estar em relação direta com a relação do sujeito com a castração. Tá? Porque o sujeito vai depender de como o sujeito, da posição e da situação do sujeito em relação à sua própria experiência de perda, enquanto ele é a perda como objeto nessa relação constitutiva, vai depender disso, como possa viver outros lutos.
Sim, então quando você diz que há uma perda do objeto, quando você dizia antes, Sim. a relação com relação à sublimação, então também depende da castração. Sim, mas o que estou apontando é que o que é necessário ser sublimado, que estou insistindo, é uma posição artificial que o sujeito se propõe no fantasma. Por que é artificial? Porque o sujeito tenta recuperar algo que já perdeu. Então ele está forçando a barra. Tá? Então ele arma uma cena em onde diz: se o desejo, eu suponho que este, eu me ofereço deste jeito. Certo? Agora, o cara já perdeu. Ele está tentando segurar a onda com essa indefinição do ser que ele tem. É dizer, é uma forma dele não se responsabilizar pelo próprio desejo. Tá? Então, nesse ponto, ele, claro que na medida que ele não tenha resolvida ou elaborada ou trabalhada esta questão de ele estar perdido enquanto objeto, vai ter dificuldades com as perdas. Claro que sim. Eu acho que queria acrescentar, que acho que é uma lembrança importante a que você traz. Quando a gente falou aqui de sublimação, a gente priorizou uma função sexual. Mas as funções não são só sexuais, podem ser destrutivas, depressivas, funções de controle. Eu não sei, Freud falou em inúmeras, a gente poderia acrescentar tantas outras. Então, essas funções também, eu acho, como teriam como possibilidade uma sublimação. Assim, como o cirurgião sublima a própria destrutividade em nome de um bem. Eu acho que uma pessoa em luto pode haver duas posições. Pode estar se recolhendo nesse trabalho e gastando energia para posteriormente poder sublimar melhor, vamos dizer assim. Não acho, para algumas pessoas não é uma época muito sublimatória, porque é um tempo de recolhimento em si mesma. Mas acho que também pode ser um tempo de... Conheço pessoas que escrevem livros após perda do pai. Tem inúmeros livros de grandes autores que escreveram depois que perderam o próprio pai. A literatura tem inúmeros. Então eu acho que sim, que elaborada a perda, acho que é uma sublimação de uma pulsão não sexual, uma pulsão de perda. Não sei se existe uma pulsão de perda. E acho que o luto também está, é bem lembrado, porque a gente estaria com Melanie Klein, né? Eu acho que o Freud mesmo fala que essa é o sujeito tem que saber viver esse luto do objeto perdido para poder investir em outro objeto. O sujeito que fica fixado naquele objeto primordial não é capaz de sublimação. Ele não abre mão. Fica fixado naquela satisfação do seio original, aí ele não sublima. Então, acho que a questão da sublimação passa por um luto e por linguagem, né? Por linguagem, porque se a gente fala de uma satisfação direta, genital, ela é uma satisfação direta que não é atravessada pela linguagem. A sublimação abre um caminho de satisfação atravessada pelo luto. Diga. Então, nós concluímos que a sublimação pode ser consciente e pode ser uma escolha. Inconsciente e Não, uma a escolha. sublimação pode ser consciente ou conscientizada e pode ser uma escolha a partir daí. E eu queria só um comentário. Salvador Dalí, se tivesse entrado na análise, eu teria visto deixar de ser Salvador Dalí. A mesma coisa a Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, são pessoas que a gente tem como sublimadas em alguns aspectos e que jamais chegariam na análise. Alguém que vai para a análise, entre em contato com você, entre em contato com a sublimação, pode a partir daí fazer uma escolha de como sublimar, porque se for assim, hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E manifestei essa lá no Globo Márcio. Eu vou para lá. E uma pergunta? É uma pergunta se ela pode ser consciente a partir da análise e a partir daí a escolha. Isso é uma consequência, não é uma escolha.
Uma consequência da análise. Você perdeu essa posição, você não pode, a partir desse momento, dizer, não, tudo bem, agora com a analidade eu não quero saber mais nada. Fechamos o buraco. Pronto. Não tem jeito. Agora, a outra questão, falando do buraco, é que quando se define uma pulsão, não é qualquer coisa a pulsão. Se a pulsão tem um conceito, nós temos que valer no conceito. Quando se fala, frequentemente, se fala da pulsão de saber. Que pulsão de saber? Saber é boa também. De onde sai a pulsão de saber? Me digam, qual é o buraco com o qual a pessoa pensa? Ricardo não responde. Quer dizer, o primeiro que nós temos que nos perguntar é, bom, há uma pulsão de saber, então, responde ao conceito, fonte, impulso, objeto, finalidade, responde qual é a fonte, qual é, então, a zona erógena, portanto, qual é o buraco com o qual pensamos. Não temos buraco com o qual pensamos, salvo cabeças vazias, tá certo? Então, a questão, e Freud é claro, ele fala de pulsão de saber e depois diz, bom, em realidade, a pulsão de saber é uma sublimação da pulsão anal. Então, não temos que, por isso, a questão, pulsão, vamos ver o que é pulsão e o que não é pulsão. Portanto, também podemos pensar o que é sublimação e o que não é sublimação. Mas com quem e onde? Salvador Dalí nunca pediu análise. Nunca. Quer dizer, eu poderia só dizer algo sobre a questão de se Dalí sublima ou não sublima, se eu posso ter-lo ele em uma sessão de análise, em um trabalho analítico, e posso entender algo sobre o fantasma do sujeito. Senão, não posso dizer nada. O resto é especulação fenomenológica. Eu queria comentar Sim, senhor. que existe uma idealização, às vezes, da vivência dos artistas, né? De que eles, então, como eles dominam a sublimação, seriam sujeitos mais felizes do que nós, pobres mortais, né? E acho que todo mundo que tem contato com o artista sabe que o artista, às vezes, tem contato com todos esses afetos de uma maneira bastante angustiante. Acho que ser artista é meio destino, né? Às vezes a gente pega a obra de Frida Kahlo, uma pessoa atormentada, difícil, uma obra, não dá para calcular, é perfeitamente capaz de sublimação, mas um sofrimento humano inestimável também. Então, assim, tem certas coisas que eu acho que aí não é uma escolha, né? Aí nasce com alma de artista e não vai fazer análise e vai ser artista. E só para terminar, e a criatividade dessa pulsão de saber, acho que nesse ponto o Freud ajudou, né? No sentido de que se a gente não reprimir as criancinhas na hora que estão lá brincando com as melecas, a criatividade delas tende a não ser reprimida e serão capazes de investigação científica e criação artística e etc. Tem um Ricardo e antes de deixar falar, eu queria resgatar dois significantes, né, que vocês já usaram, que a Mirza, de alguma maneira, está também tocando nas... que é renúncia e sacrifício. Como? Renúncia e sacrifício. O que a Mirza colocou, não vou pensar em termos se é bonitinho, consciente, possível, intencional. Eu só vou dizer que dois significantes que vocês usaram estão em jogo, a renúncia e o sacrifício. Digo, também jogo dentro do assunto sublimação e ainda mais. Mas tem outro que desejo? Não, mas em função do desejo, um pouco a ideia era essa. Né? Às vezes, o sacrifício. Entre renunciar, você não vai renunciar, você já perdeu. Você vai renunciar o quê? O sacrifício é o que você sustenta por uma forçação de barra do teu próprio fantasma. Por isso, a consequência da questão analítica é uma reposição em relação à condição desejante do próprio sujeito. Então, me parece que a questão, não, que haveria que centrar é na questão do desejo. A outra questão é que, porque se fala de recalcamento e sublimação, Quando se fala de recalcamento e sublimação, é dizer, a sublimação não é recalcamento. Obviamente, então, se não é recalcamento, por que vai são colocadas nos textos e nos discursos de forma paralela? Porque se trata justamente de considerar
se o que vai ser sublimado não é exatamente aquilo que está recalcado. Tá? É dizer, o que está recalcado é o que, o que é o fantasma. Bom, isso. Diga. Há uma promoção do sintoma juntamente para resolver a dificuldade da sublimação, que para Lacan é verdadeiramente um pseudo-conceito. Para Lacan? É um pseudo-conceito, verdadeiramente. Eles a tomam um pouco porque tem que responder e se situar em relação ao discurso freudiano, mas o que ele promove é uma redefinição do conceito de sintoma. Ou seja, o conceito mais clássico de sintoma era em relação ao recalcado e a posição da fantasia inconsciente do cara. Ele não resolve o conflito e sintomatiza, digamos assim, a impossibilidade de resolver esse conflito ou de se situar desejante em relação a esse conflito. A análise o faz mudar de posição em relação a esse sintoma. Este reposicionamento em relação ao sintoma me pareceria ser o que faz, de certo modo, supérfluo o conceito da sublimação. Não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com nenhuma prática em particular. Eu acho que isso é um curto-circuito completamente irrelevante. Então, eu creio que a sublimação é um conceito verdadeiramente não necessário se a gente consegue redefinir o que significa o sintoma, depois de uma análise. Você chega tarde. Chega tarde, já, cara. Ficou bravo. Vai fazer outra coisa, vida aqui vai assistir. Eu quero nem saber o que estava fazendo. Você volta com a questão depois eu te dou da aula. Não, em realidade não. Digamos, o ponto é o seguinte, eu concordo com a ideia, tenho dois porém. É dizer, o que eu insistia era que o gozo que produz o sintoma está apoiado, numa parte, em um fantasma do sujeito. E que a mesma pulsão que está fixada, que seria a posição do sujeito no fantasma, é o que produz gozo no sintoma. Então, o que seria mudar algo, seria mudar a retificação subjetiva, é dizer, mudar a posição do sujeito enquanto campo libidinal que goza no fantasma, que produz um efeito, altera a posição em relação ao sintoma, e reposicioná-lo em relação ao próprio desejo. Então, é esse movimento. Então, fazer alguma outra coisa com o sintoma e não gozar com ele e pegar o componente libidinal e dar-lhe outro endereço, produzir, divertir-se, o que for. É uma consequência, não importa qual seja. Tá? Então, essa era a ideia. É dizer, que a questão não está, o centro, o eixo, não está no sintoma. Tá? Porque o sintoma é uma solução, uma resposta. O ponto clínico central está no fantasma, no trabalho em cima do fantasma, e no que muda em relação ao fantasma. Essa é uma questão. A outra questão é que Lacan, no seminário 9, diz uma coisa interessante, diz que a sublimação, no discurso de Freud, é inseparável de uma contradição, eu acho que não tem contradição, a saber que o gozo, o ponto de mira do gozo subsiste e é, em certo sentido, realizado em toda a atividade de sublimação. Não há recalcamento, não há apagamento, não há sequer compromisso com o gozo, há paradoxo. Há desvio. É por vias em aparência contrária que ao gozo que o gozo é obtido. É a pergunta que ele fez. A pergunta que você fez. Se está falando de dois gozos diferentes. Está falando o que é a proposta do gozo do outro, tá? E o que é uma proposta de outro gozo enquanto possível. Tá? Então, não é contraditório, não é antinômico, são duas propostas diferentes. Uma que aposta a um gozo, produto do recalcamento, que está em jogo no fantasma, e outro que é a possibilidade de que isto não esteja recalcado, portanto, aí está a questão analítica, e tenha uma satisfação direta. São duas propostas totalmente diferentes. Uma enquanto impossibilidade e outra enquanto possibilidade.
Alejandro, queria retornar sobre a questão da satisfação, né? Porque a sublimação é uma possibilidade de satisfação. Mas só queria acrescentar e te ouvir um pouquinho em relação a um detalhe, que é a satisfação parcial. Sim. Porque se a gente fala de satisfação, aí corre o risco de Vamos deixar claro. Vou dar os números aos bois. Eu sim. O que é satisfação? Tá? A satisfação corresponde à formulação do princípio prazer-desprazer, que implica uma diminuição de tensão. Tá certo? Aumento de tensão, desprazer. Diminuição de tensão, prazer. Tá legal? Se eu tenho uma proposta que eu tenho que obter, isso é o único que me importa, um prazer absoluto, eu tenho que apostar que a descida da tensão chegue a zero. Tá legal? O que acontece é que esta proposta, que abre o campo da repetição, estamos tendo repetição, é decir, eu vou tentar repetir, se eu perdi isto, eu vou querer ter algum tipo de satisfação, se eu não tenho a satisfação. Portanto, no momento em que eu procuro esta satisfação, este prazer, este absoluto, o que me acontece? Que eu não encontro o objeto que corresponda a esta cena. Então, o que eu tenho? Eu tenho um prazer meia boca. Está certo? É decir, não é este absoluto, é um pouquinho a menos. Então você tem a descida da tensão que não chega a zero, chega quase a zero. Esse quase a zero, esse quase a zero, te põe o objeto A aqui. Diz, aqui está o que falta para você completar este universo. É entrópico, diz lá cá. Isto é entrópico, é decir, é a presença deste objeto que te diz, bom, isso que você encontrou não é legal, bom, mas não é. Então vamos lá, de novo, não é, vamos lá, não é, agora a repetição. A repetição, portanto, ela se sustenta no horizonte dessa plenitude. Por isso, a questão que há que considerar que na experiência de análise, nessa rectificação, você vai ter a possibilidade de, ao menos, uma vez não repetir. A outra questão, então há uma questão com a repetição, há uma questão com o corpo, há várias questões. Então, isto que o sujeito conseguiu aí, esse meia boca, é prazer, mas não é aquele. Não é aquele verde, como dizia Marais, não é? No livro que o Paulo Sire fez uma tradução excelente, não é? A verdade, não é? Dizia, tinha um cara que queria, falando de Strindberg, não é? Dizia, tinha um cara que queria uma caixa de pescaria que fosse de cor verde. Estava desesperado, estava louco da vida porque queria uma caixa de pescaria. Não conseguia, de repente os deuses decidem satisfazê-lo. E lhe entregam uma caixa de pescaria de cor verde. O cara pega a caixa e lhe diz, mas este verde não é aquele verde. E no texto o cara diz, bom, para aquela mulher eu não sou aquele verde. No próximo café lacaniano vamos fazer não há relação sexual de novo, né, Oscar? Não existe essa completude, esse verde sem ser totalmente... O que se precisa ter, não sei se dá um assunto para café lacaniano, mas o que se precisa sempre voltar sobre... O amigo estava mencionando a questão da função de saber, colocada como uma das paixões epistemológicas do ser humano. Eu acho que se deveria voltar para pensar um pouco sempre, porque também aí faz vínculo entre o Freud escrevendo metapsicologia e o Freud mais tarde pensando em civilização, cultura e sociedade, e que é a famosa pulsão de domínio.
que mais tarde desaparece englobada pela chicana, expulsão de morte, mas que sempre tem alguma coisa ainda bastante estrechada. Está sendo bem, é a mesma pulsão análoga. Eu sei. Agora, a outra, só um parêntese, não é? É que temos que lembrar que quando Freud escreve Psicologia das Massas, não é? Esto en relación a la psicanálisis aplicada, que está asociado a otros campos que se van abriendo, ¿no es? Mas só lembremos, porque os títulos são importantes em todas estas coisas, os nomes que se dão, sabemos que é importante, desde Freud a Lacan, que o nome, as palavras, têm um valor fundamental. Freud fala de psicologia das massas. Ele não fala de psicanálise das massas. É uma psicologia, não uma psicanálise. Não, mas aí na hora em que se começa a raciocinar que depois da Primeira Guerra, que se começa a raciocinar a questão das massas, as religiões, a cultura, a civilização e o mal-estar, aí que convém lembrar que isto é traduzido como pulsão de domínio. O domínio, dominus, é uma questão transmediana. Dominus vobiscum, et tu spiritu tuo. O Senhor está conosco. Mas depois vamos ter que chegar rápido na Lacan para falar do discurso do amo. E amo e dominus é a mesma coisa. Não estou dizendo isso. A pulsão de domínio em Freud, sem dúvida, faz parte da órbita da analidade. Sem dúvida, cabe a revisão lacaniana ou de pulsão de saber, por último, paixão da ignorância. Ainda temos sempre a ser pensada porque o domínio não é somente o sadismo infantil, é também o domínio da sociedade, que sempre vai ter alguém que gosta como o outro. Enfim, se alguém conseguir que o outro trabalhe, alguém consegue dominar. Ou pelo menos passar melhor. Não, bom, é diferente. Hay que estar mirando. É o momento em que saímos da experiência da clínica, que só é singular para, como Freud, tentar pensar um pouco esquemas amplos, macro, que afetam todo mundo. Mas, enfim, assunto para futuros cafés lacanianos, a verdade, sim.